Olá, humanizadas! Aqui quem fala é a Tamara Fontanella, host do podcast Humanizando Tech. E eu sou a Bruna Merich, host aqui do podcast junto com a Tamara. Legal! Hoje, então, falaremos sobre desafios e oportunidades para mulheres no setor de tecnologia, além de descobrir como programas de formação podem impulsionar a carreira e a representatividade feminina na tecnologia com a nossa convidada Jéssica Alves. Oi, Jéssica. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Legal. Então, trazendo aqui uma introdução de quem é a Jéssica Alves. A nossa convidada, ela é Business Partner de Recursos Humanos na Serasa, formada em Psicologia pela Uniaselv e pós-graduada em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Instituto Cognitivo. Mãe da Clara, apelidada carinhosamente de Cacá, e desde 2019 está envolvida em temas e programas de desenvolvimento de mulheres na área de tecnologia. E hoje entende que isso é o que a move e a deixa feliz. Bem profundo isso. Já começamos daquele jeito. Boa. Jess, para começar o nosso papo, a gente trouxe aqui um dado bem interessante para fazer essa abertura e fazer o gancho, a gente começar a conversar sobre isso. Eu peguei de um artigo da Serasa Experian de março de 2024, então provavelmente esse dado está um pouquinho desatualizado, e aí a gente vai também aprofundar um pouco mais sobre esse dado. Mas basicamente foi pego uma base de 195 milhões de brasileiros, e desse montante, 0,4 milhões de brasileiros trabalham no setor de tecnologia. E aí quando a gente olha os números na quantidade de proporção de homem para mulher, a gente vê que menos de 20% desses cargos são ocupados por mulheres no Brasil. E aí eu já queria puxar esse gancho contigo, assim, na tua percepção sobre a representatividade feminina dentro do mercado de tecnologia. Como tu enxerga isso hoje, trazendo a tua experiência, a tua vivência na área também. Amiga. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, meninas. Eu sou a Jéssica Alves. Trabalho desde 2019 com esse tema de mulheres, de desenvolvimento. Sou formada em psicologia pela Uniaselv, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto Cognitivo. Sou mãe da Clara e ela gosta de ser chamada de Cacá. E acho que desde que eu descobri esse tema de mulheres e ganhei a oportunidade de começar esse movimento, eu tenho me sentido muito feliz e realizada. Legal. Boa. Jéssica, para começar então o nosso bate-papo, eu queria trazer um dado bem interessante. Encontrei um artigo de 2024, de março, na verdade, né? Vai dar aí mais ou menos um ano já desse artigo, da Serasa Experian, trazendo alguns dados de base de estudo. E eu achei bem interessante que eles pegaram uma base de 195 milhões de brasileiros, e dentro desse montante, 0,4% milhões de brasileiros trabalham no mercado de TI. E aí, quando a gente aprofunda esse dado, a gente vê que 20%, menos de 20%, desse dado são mulheres que trabalham na área de tecnologia. Então, a gente ainda vê uma disparidade, a gente ainda não tem 50-50, né, de mulheres e homens. E aí, eu queria abrir para ti, com base na tua vivência, na tua percepção, por que esse número ainda é tão diferente, né, na questão de igualdade ali dentro do mercado de trabalho? Eu acredito que tenha uma cultura ainda, né? Eu acho que quando a gente olha o passado, a gente tinha pouquíssimas mulheres em salas de graduação. Acho que esse número já aumentou, mas é uma cultura que a gente tem trabalhado de pouquinho a pouquinho, e o quanto as empresas têm feito um movimento de dar oportunidade e capacitação para essas mulheres, e aí a gente consegue capacitar mais mulheres. Quando eu olho para a empresa, né, o recorte que eu tenho hoje é de 2020 para cá. Na empresa, quando eu entrei, a gente tinha menos de 30% de mulheres, com mais ou menos 200 pessoas, e hoje a gente tem mais de 1.000 pessoas, e a gente tem um percentual de 38% de mulheres. Não é o ideal, a gente sabe que é um número que, para a gente, é uma dor ainda, então a gente faz um movimento junto com a liderança, de o quanto a gente ainda consegue fazer o básico, que é flegar vaga para mulheres. Então, a gente tem uma meta de, nesse ano, ainda chegar em, no mínimo, 42% de mulheres. E, quando eu olho o percentual de mulheres na liderança, nesse período de 5 anos, a gente saiu de 28 para 33%. Então, a gente está crescendo, e aí, quando eu olho para o mercado, as empresas também estão nesse movimento. Então, assim,
sim, ainda temos um percentual, né, desbalanceado de mulheres versus homens, e aí a gente vai falar um pouquinho mais depois, né, do porquê, enfim, o que eu acredito, mas eu vejo um movimento em curto espaço de tempo, a gente vai estar mais próximo de 50-50. Que legal, Jéssica. É bem interessante mesmo, né? Eu me formei na faculdade em 2011 ou 2012, não lembro. E realmente, na minha turma, na minha foto de graduação, é muito engraçado, porque deve ter uns 20 homens e tem eu e mais uma menina. Mas isso foi, inclusive, a graduação inteira, assim, sabe? A gente ainda tinha bastante, a gente estava em 4 meninas, na maioria das vezes, numa sala de 20 e poucos homens, assim, né? Então, isso realmente é um reflexo, né, da graduação que foi para as empresas. E eu acho que também, pelo que eu tenho acompanhado, até porque como eu e a Tamara, a gente também dá curso, a gente percebe cada vez mais o interesse de mulheres, né, na área. Então, muito provavelmente isso vai acabar se refletindo nas empresas, o que é ótimo, né? Porque é muito bom ter essa diversidade, é muito bom ter pessoas que pensam diferente, pessoas que vão se complementando, né? E é muito legal ver que as empresas também estão trazendo isso, né? Eu acho que realmente faz muito sentido ser cultural, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ainda existe um pouquinho desse medo, né? Então, eu queria saber se tu poderia compartilhar aqui com a gente quais são os principais desafios, né, que essas mulheres elas acabam enfrentando quando elas ingressam aí nas carreiras de tecnologia. Então, a gente percebe que está aumentando, mas tem algum desafio que seja mais específico aí para as mulheres, né, ou não, né? Como é que é a tua visão? O que eu acredito, tá? A gente tem um dado, quando a gente olha para mulheres se candidatando em vagas de tecnologia, e aí isso se reflete em iniciar um curso de graduação, a mulher ela precisa ter 100%, né, e ela acredita nisso, na verdade, né, que ela precisa ter 100% das qualificações ou dos requisitos da vaga para ela dar um passo. E quando a gente compara com o homem, não. O homem, ele tem um dado que ele, 60% se qualificando ou estando pronto, ele já, né, segue em frente. Então, isso é um reflexo, né? Então, e aí, por isso que é muito importante os programas de capacitação e a liderança, enfim, a gente falar sobre isso, porque eu não acredito que a gente tenha que estar 100% pronto, né? E aí, isso se reflete em empresas, isso se reflete em graduações. Não necessariamente, hoje em dia, empresas contratam com pessoas formadas, então tem empresas que não é um requisito, né, a pessoa estar formada em tecnologia para contratar. A gente tem muitas pessoas autodidatas nesse mercado de tecnologia, então acho que isso é um grande reflexo, assim, acho que quando eu olho para as mulheres que eu participei, né, de desenvolvimento que eu participo hoje em dia, eu sei que é clichê, mas a síndrome do impostor, ela acaba estando muito presente, sabe? Interessante, muito mais na mulher, né? Quando a gente conversa com um homem, normalmente ele é o 60% ali da vaga, que ele já se sente capaz para aquilo e que ele vai dar um jeito de conseguir performar e atingir as expectativas da vaga. Mas eu achei bem, bem interessante esse ponto. E eu acho muito engraçado até de trazer da nossa história, assim. Eu, por exemplo, eu fiz a faculdade de sistemas de informação porque meus pais queriam. Falaram, não, eu tava pensando em fazer... Gente, agronomia, eu fazendo agronomia, tipo assim, ia ver com vaca no interior. Eu tinha pensado em fazer moda também. E aí meu pai falou, não, essas coisas aí não dá dinheiro, minha filha. Vai fazer tecnologia. Minha irmã já tava fazendo, na época, ciências da computação. Falei, beleza, bora lá, né? E aí, durante muito tempo, isso foi algo que mexeu muito comigo. Eu falava assim, cara, foi meus pais que decidiram a minha profissão, né? Toda rebelde, não é assim que eu quero. E aí, hoje em dia, depois, né, de eu ter me formado, de eu realmente começar a construir uma carreira, cara, eu dou graças a Deus que meus pais me incentivaram, assim, sabe? Tipo, tudo que a gente construiu, que a gente vem construindo até juntas, é muito reflexo de ter entrado nesse mercado. Com certeza eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Eu estaria vivendo, talvez, na zona rural mesmo, tipo, no interiorzinho, numa casinha. E nada disso estaria acontecendo. E tu também teve o incentivo do teu pai, né? Se eu não me engano. O meu pai era programador, né? Na verdade, eu gostava já de exatas, mas eu queria ser professora de matemática. E daí ele era programador antigamente. Programador COBOL, então é bem antigamente. E daí abriu o Entra 21, que é um curso aqui em Blumenau, né? Gratuito, que é feito pelo governo de Blumenau, eu acho que hoje é pelo governo estadual, com incentivo das empresas, né? Então, as pessoas que se destacavam saíam empregadas. Existe, eu fiz em 2006, ainda existe, e é um curso muito forte aqui, né? Um curso totalmente gratuito. Então, daí eu falei, não, tudo bem, né? Enquanto eu ainda não começo a minha faculdade, vou fazer. E acabei entrando na área.
e tô aqui até hoje e realmente amo muito, né? Mas eu acho que sim, tem muito a ver com cultura, com incentivo, eu acho que isso ajuda bastante. E como é que a cultura organizacional, né? Como é que tu acha que ela também influencia nessa retenção? Então, hoje a gente percebe que o mercado ele tá muito disposto, muito aberto a receber mulheres, esse preconceito ou diminuiu ou já sumiu, né? Não podemos afirmar, mas pelo menos assim, realmente as empresas elas estão bem mais dispostas, o que é ótimo. Mas depois que as mulheres estão lá, como é que funciona isso lá dentro, né? Como é que funciona essa cultura organizacional para reter elas, né, no desenvolvimento, né, na tecnologia? É um ótimo ponto, assim, é uma coisa que a gente fala muito, não é só contratar, né? Então, o quanto essa empresa, ela tem um programa de equidade salarial, né? Então, é algo que hoje a gente olha bastante, a diferença de salário entre homens e mulheres, o quanto a gente tem programas de desenvolvimento, e aí não necessariamente programas de contratações, né? Mas um programa de desenvolvimento de mulheres, iniciativas de desenvolvimento de mulheres, porque isso empodera elas, né? Eu falo muito sobre isso, assim, o quanto a gente... E aí, dado todo o contexto histórico de cultura, de a mulher, né, não ter, no começo da história, tanta oportunidade em tecnologia, graduação, etc., o quanto a gente, dentro do nosso ambiente corporativo, faz movimentos, além de contratação, que eu acho que isso é o básico, né? A gente pegar vagas, mas fazer movimentos de equidade salarial, desenvolvimento de habilidades, webinars, ter lideranças que acreditem nisso. Então, sim, lideranças que olhem não, eu vou contratar uma mulher, eu quero mais mulheres diretas. Então, acho que isso é primordial, né? Tem, sim, obviamente, empresas que ainda têm essa cultura, né, mais machista, mas a gente já entende que no século que a gente está vivendo, isso tem diminuído bastante. E aí eu acho que mais do que isso, né, mais do que todos esses programas, a gente dar um espaço de fala para essas mulheres, né, que é a gente empoderar elas em reuniões, em planejamentos estratégicos, elas estarem lá tomando decisões, porque isso... A mulher traz a cultura dela, né? A mulher traz o posicionamento dela e aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo, assim. Legal. Queria puxar agora para falar um pouco mais das experiências que tu teve nesses programas, né? Eu sei que o primeiro, acho que era Maria Vai com as Devs, que a gente teve, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais desse programa, porque era para um programa de estágio de pessoas que muito provavelmente não tinham nem experiência na área, né? E aí, quais foram os principais desafios aí para desenvolver essa mulherada? Ah, legal. Eu amo ter a oportunidade de falar do Maria Vai com as Devs, porque ele mudou completamente a minha vida. Até hoje eu brinco, né? A gente estava falando um pouquinho de cultura, de os pais, o quanto os pais influenciaram. Eu brinco, mas é verdade, a Clara, eu falo pro Bernardo, né? Meu marido, eu falo, a Clara, vou já colocar ela na escolinha de programação, porque eu sei o quanto isso, né, é importante. E eu vejo isso assim, acho que o Maria Vai com as Devs é o meu xodó. A gente tinha assim, a gente se reuniu, eu e mais algumas desenvolvedoras, e numa conversa de corredor a gente falou, e se a gente fizesse um programa de desenvolvimento de meninas? A gente, na verdade, foi assim, a gente participou de uma palestra numa escola, numa universidade, e a gente viu que não tinha muitas mulheres na sala, e se a gente fizesse um programa de desenvolvimento de mulheres? Na época a gente não tinha patrocínio, imagina, né, o que essa Talent Acquisition Júnior e 3 desenvolvedoras querem fazer aí, revolucionar dentro da empresa. E aí a gente sabia, a gente acreditava, a gente falou, tá bom, vamos criar, vamos ver no que vai dar. Na época a gente não contratou as mulheres, então não foi exatamente um programa de estágio, a gente foi para mercado muito, e aí hoje eu vejo isso, na época a gente só fez, né? Hoje eu vejo que foi um programa que teve um grande impacto social, porque tinham muitas mulheres com vulnerabilidade social nesse programa, e muitas delas eu ainda tenho contato, né, no LinkedIn, às vezes me chamam, enfim, assim, é muito legal, porque durante o processo seletivo a gente viu o quanto aquele momento de escuta e falar, você consegue, você é capaz, e sim, você pode aprender programação, mudou a vida delas, assim, não necessariamente, a gente tinha mais de 1.000 mulheres inscritas, se não me engano foram 2.000 mulheres, e a gente entrevistou mais de 100 mulheres, assim, 50 foram selecionadas para o programa. E as outras que não entraram, elas mandavam mensagem assim, Jéssica, obrigada só de ter participado, só de estar aqui, só de ter apresentado o case, porque algumas, né, a gente fez grupos, teve todo um processo de dinâmica.
mudou a vida delas, assim. Então, o programa, a gente criou ele para capacitá-las, então eram mulheres que nunca tinham programado, elas conheciam um básico de linguagem de programação. A gente pedia isso pelo menos para ter um norte, então, assim, às vezes só HTML elas conheciam o básico do básico, nunca tinham codado na vida. E a gente se reunia todos os sábados para ensinar os mínimos detalhes, e aí na época a gente fez Python, né, que era uma tecnologia mais fácil, mais acessível para elas aprenderem, e todo sábado a gente se reunia para capacitá-las. Foram essas 50 mulheres. E eu acho que foi um grande desafio, assim, de vender a importância disso, sabe? Assim, o impacto que a gente teve de trazer essas mulheres para o mercado. Hoje, várias delas estão contratadas no mercado como desenvolvedoras. Então, eu sigo a maioria delas, eu vejo elas, né? Oi, novo emprego. Então, é muito legal, assim. E depois disso, a gente conseguiu, né, patrocínio para outros programas que aconteceram. Mas foi muito legal, assim, ver o impacto, né, desse movimento e de a gente conseguir falar para elas de você pode, viu? Olha, você está aqui na dinâmica e você é capaz, assim. Então, acho que o primeiro Maria foi isso. Legal. É muito legal te ouvir, porque tu começou essa fala falando que foi um programa que mudou a tua vida, né? Mas com toda certeza mudou dessas 50 e às vezes até das 2.000 mulheres que se candidataram em algum momento, né? Nem que seja por ouvir. Outra coisa que eu achei bastante interessante da tua fala é o fato de que antes tu tinha comentado, né? Que os homens, quando tem 60% do que o requisito pede, eles já se candidatam e mulheres geralmente é 100%. Além do fato de vocês terem ensinado programação para elas, tem muito o de mostrar que aquilo é o suficiente e que elas têm que se candidatar, que elas têm que ir, porque existe muito essa insegurança, né? A gente está aqui começando e já trouxe alguns pontos que mostram bastante isso, né? E como é que funciona isso, né? Quando vocês falam também de formação de mulheres líderes. É a mesma coisa, assim, também tem esse sentimento, ou o fato de elas já estarem dentro do mercado de trabalho de TI há mais tempo, em alguns casos, acaba não acontecendo e acaba sendo um pouco diferente. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que a intensidade é diferente, mas ainda tem. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma líder e a gente falou um pouco sobre isso. Ela falou, Jess, eu tenho uma decisão para tomar, e é uma das mulheres que estão no programa, e ela falou, e aí a síndrome do impostor bate um pouquinho aqui, e aí a gente estava falando um pouco de tomada de decisão de carreira. Então, bate. Inclusive, o programa que a gente está tocando agora de Mulheres Impactam são mulheres líderes que já são líderes, já estão em cadeira de coordenação e gerentes, ou seja, elas já têm uma oportunidade, um lugar de fala, de privilégio ali, né, dentro da empresa que a gente está hoje. Mas, quando a gente olha a análise desse grupo, o perfil desse grupo é um grupo que tem uma baixa autoconfiança e um baixo posicionamento. Então, e eu acho que isso permeia, né? Se a gente contrata essas mulheres e nunca fala sobre isso, isso leva a carreira, né? E aí, algo super importante, assim, quando a gente traz esses programas, a gente capacita tecnicamente, no meio de toda a capacitação técnica, a gente também tem webinars e conteúdos que a gente vai falar de desenvolvimento, assim, de soft skills, de postura, de comunicação, porque, assim, a gente quer capacitar tecnicamente, mas quer que essas mulheres voem na carreira também. Então, a gente une as duas coisas, assim. E falando um pouco mais, assim, que eu acho legal a gente compartilhar também o como tu sabe, né? Qual que é o que mais dói, né? Quais são ali as skills que essas mulheres precisam desenvolver. Tu roda uma pesquisa com elas, né? Como é que funciona? Sim, a gente, nesse programa do Mulheres Impactam, a gente tem uma empresa parceira, e aí a gente rodou 2 pesquisas. Uma é uma pesquisa de impacto e a outra é uma pesquisa de perfil mesmo. E aí foi onde surgiu essas 2 coisas, assim, o perfil das habilidades que elas acreditavam que elas precisavam desenvolver, que elas não se sentiam confiantes. E aí o outro o perfil de cada uma delas, né? Como cada uma delas se enxergava como pessoa. E pra ti, qual que é a maior dificuldade? Porque assim, tu tá trabalhando com várias mulheres que muitas vezes têm perfis diferentes, né? Por mais que são líderes, mas também deve ter perfil de gerência, né? Gerência executiva, coordenação. Qual que é o teu maior desafio, assim, de conseguir sintetizar tudo que aquela mulherada tá precisando e transformar em conteúdo, assim? Assim, são perfis diferentes, mas é um público bem parecido, coincidentemente ou não. Mas eu acho que o meu principal desafio é
trazer essas mulheres para o jogo, assim, eu acho que no jogo, no sentido que eu digo de elas acreditarem que elas merecem isso e tirarem o foco de demandas, né? Eu acho que é muito mais difícil, aí, dos programas que eu já fiz, foi muito mais difícil capacitar mulheres líderes, desenvolver mulheres líderes do que mulheres iniciando na carreira. Porque as que estão iniciando na carreira é tudo novo e elas estão 100% para aquilo ali. E as mulheres líderes, elas já estão enviesadas, já tem demanda do dia a dia, então, né, as coisas chegam atravessadas e aí o que a gente tem trabalhado nesse grupo é posicionamento, né? Eu saber falar, não é o momento, não é para cá que eu quero ir, agora é o momento do meu desenvolvimento. Então, acho que o meu principal desafio não é nem sintetizar cada perfil, porque a gente talvez tenha dado a sorte de ser um público muito parecido, mas assim, eu trazer todos para cá, gente, foco, e eu não tô fazendo isso por mim ou pela empresa, é por vocês, né? A carreira de vocês, e no final eu quero que cada uma conquiste o que desenhou, assim. Então, acho que esse é o principal desafio, tenho certeza, é o principal desafio que eu tenho enfrentado com esse grupo. Basicamente, empoderar essa mulherada. Empoderar. Eu falo muito sobre isso. Que doideira, né? Tipo, como as coisas são diferentes. Muito provavelmente, se esse programa fosse para homem, iam ser outros aspectos que seriam trabalhados. Assim. Eu até digo, assim, eu chacoalho essas mulheres e falo, presta atenção, você é capaz, né? Assim, você olha onde você tá, você já tem um lugar de privilégio, você já... Olha tudo que você já construiu até aqui, agora vai, se posiciona. Isso é para você, então é isso, assim, empoderamento. Que legal. Eu acho que também, assim, são perfis bem diferentes, né, do iniciante e do líder. Pelo menos para mim, assim, quando eu lido com líderes, né, de trabalho em fortalecer lideranças, é muito mais focado em soft skill mesmo, né? E quando é iniciante ainda é muito na hard skill, né? Então a pessoa tá ali muito no mais técnico, então acaba também sendo bem diferente, né? Um programa para liderança de mulheres como para iniciantes, né? E conta pra gente um pouquinho como é que a tua experiência em recrutamento te ajudou, né, na criação desses programas, né? Da onde, assim, que... com toda certeza, mesmo que tu tenha dito que o teu primeiro, tu ainda era júnior, né? Com toda certeza, o fato de trabalhar com recrutamento te ajudou nessa criação, né? Ajudou bastante. Assim, eu sempre... sempre que eu trabalhei com tecnologia e com recrutamento, eu tinha esse olhar mais para mulheres, então sempre fui para mercado e falava, eu vou colocar uma mulher aqui na shortlist, assim. Né, em 2019... É ruim falar isso, mas em 2019 a gente falava pouco sobre flegar vagas, né? Acho que foi quando o movimento começou, pelo menos aqui na região. E me ajudou muito entender a dor de mercado, assim. Eu acho que... E aí, por isso que eu digo que o Maria Vai com as Devs, ele foi um divisor de águas na minha carreira, assim. Porque olhar para o mercado, mais de 2.000 mulheres querendo uma oportunidade, você entrevistar mais de 100, e você falar, meu Deus, eu queria poder dar oportunidade para todo mundo... o mercado começou, né, a gente fez muita entrevista, muito processo, e aí eu comecei a entender que essas mulheres, elas precisavam que alguém acreditasse nelas, né? E aí é isso, assim, acho que um pouco do dado de elas não se candidatavam, e aí quando eu ia atrás, buscava fazer a hunt, falava, não, pera, vamos conversar. Mas eu não conheço. Não, tudo bem, mas vamos trocar. Então, foi isso, assim, entender o mercado e entender o movimento que o mercado estava seguindo, e acho que trabalhar em empresas que me deram a oportunidade de propor também, né? De falar, olha, o mercado tem muita mulher querendo, tem muita mulher precisando. E uma frase que eu ouvi esses dias um dia alguém acreditou em mim, agora eu quero acreditar nessa pessoa, né? Alguém apostou em mim, agora eu quero apostar nessa pessoa. E é real, né? Hoje eu trabalho com as ferramentas que eu tenho, com a influência que eu tenho, né? Minimamente com a liderança, de poder apostar nessas mulheres que querem oportunidade, sabe? Mas conhecer o mercado, com certeza, me deu bastante bagagem de me posicionar e falar, não, o mercado de mulheres precisa disso. Não. Python, por exemplo, está num movimento de muitos candidatos, e eu tenho certeza que se a gente fizer um programa de capacitar mulheres Python, a gente vai ter bastante candidatas, né? Então, a gente foi um pouco disso, assim, de mapear mercado. Legal. E olhando, assim, para essa experiência que tu teve, né? Tu já trouxe um pouco, assim, do que te marcou, principalmente do Maria Vai com as Devs. Mas eu queria ouvir de ti, assim, se foi uma palavra ou, né, uma situação específica. O que mais te marcou nesse programa como um todo? Eu acho que eu já falei, não quero ser redundante, mas empoderar essas mulheres. Eu acho que
trazer para elas, e aí algo que eu tento sempre desmistificar é o quanto nós mulheres não somos sexo frágil, acho que a gente é o sexo mais forte, na verdade, a gente passa por, né, gestação, TPM, um monte de coisa. Então, empoderar essas mulheres de falar, gente, e aí vai existir, né? A gente está em um lugar machista, acho que a gente aqui de Santa Catarina, né, sabe que a nossa cultura é um pouco disso também. Mas como que eu empodero essas mulheres? E algo que eu sempre trabalho é como que eu vou empoderar essa mulher nesse desenvolvimento dela para ela se posicionar, seja numa reunião, né, e falar para o colega de, olha, a ideia que você está falando, eu acabei de falar exatamente igual, só que você falou com palavras diferentes. E falar, né, eu não acredito nisso, numa sala que talvez só tenha homens, mas a gente não se sentir reclusa em ambientes assim. Então, é uma palavra que eu levo para todos os programas que eu faço, e aí programas de desenvolvimento de mulheres, é empoderamento. É uma palavra bem forte, né? Eu gosto bastante também. E quais são algumas lições, assim, que tu aprendeu? Quais foram erros, quais foram acertos nesse programa? Que com certeza foi muito mais acerto do que erro, né? Mas vocês devem ter passado, né? Tu deve ter passado em alguns programas, assim, coisas assim, isso a gente não pode mais repetir, isso não foi legal, e isso a gente tem que repetir, porque isso realmente acabou trazendo, né, mais sucesso para o programa. Falando dos programas, como é que foi isso? Eu acho que o sucesso que a gente tem é sempre quando a liderança acredita no que a gente está fazendo, né? Porque eu acho que é um movimento de RH, é um movimento corporativo, mas teve sim, né, situações primeiro Maria Vai com as Devs, ninguém acreditava, a gente não tinha, né, uma liderança que falava, não, isso funciona e faz sentido, né, o movimento. E depois a gente começou a trazer, e aí teve programas não só de mulheres, né, de pessoas em vulnerabilidade social também que a gente já fez, mas ter a liderança acreditando, endossando e colocando, né, como mentores. Então a gente teve um dos programas que a gente trouxe os líderes como mentores dessas mulheres, dessas pessoas, e foi o nosso grande acerto, porque aí já criou uma afinidade, criou uma segurança tanto para as pessoas que participaram, e a liderança estava, vamos fazer isso dar certo, eu estou envolvida, eu quero que funcione. Então, a gente entendi que sozinho a gente não consegue fazer a roda girar, sabe? Legal, e quando a gente olha também para mercado, isso é muito, muito bacana, que você vê que outras empresas também estão fazendo movimento. Então fica muito mais fácil de você sentir que é um movimento do mercado das empresas de tecnologia, né? Uhum. E olhando para mercado, assim, tu vê que essa tendência ela vai se propagar. Recentemente eu vi, inclusive, tá rolando um programa de formação para mulheres, não lembro exatamente qual empresa agora, mas que ainda assim tá rolando e que continua essa tendência de programas de formação para mulheres. Tu também enxerga dessa forma? Como que tá esse movimento do mercado no teu ponto de vista? Sim, eu vejo isso. Eu acho que quando a gente fala de flegar vagas, eu acho que qualquer microempresa faz isso hoje, e eu acredito que é o básico que a gente tem que fazer. E sim, eu vejo esse movimento de programas de capacitação e desenvolvimento bem forte. Antes, eu acho que quando começou esse movimento, acho que empresas maiores como o Google, o Nubank foram as pioneiras, né, a trazer esses programas. Era um programa de, eu desenvolvo essa mulher, e aí... se eu tiver vaga, eu contrato, né? Então, tinha um processo mais assim. E aí, eu formava, mas essa mulher continuava no mercado. E hoje em dia, a gente já tem um movimento de empresas, e eu acredito que isso vai, né, ser cada vez mais dentro do planejamento estratégico das empresas, que é eu ter programas anuais e eu ter vagas anuais, né? Então, foi um pouco do movimento que a Serasa fez, que eu capacito e depois eu contrato, capacito, e depois essa pessoa começa a trabalhar como desenvolvedora dentro da empresa. Então, esse formato é mais cuidadoso, porque a pessoa, ela até estuda, né, com mais vontade, ela tem o salário dela, ela está ali sendo paga para estudar e depois trabalhar. Então, eu vejo esse movimento bem, bem forte assim, nas empresas de tecnologia. Legal. Eu acho que muitas empresas vão se inspirando uma na outra mesmo, né? Então, eu conheço algumas empresas que trouxeram esse tipo de programa ou outros, né? E daí a gente olha, vê aquilo ali dando certo, vê o quanto que aquilo agrega valor, né, no todo, e vai se inspirando, né? Com toda certeza existem várias empresas que se inspiraram aí no Maria Vai com as Devs e outros programas aí no qual já deve ter trabalhado, né?
E se uma empresa ela quiser criar isso, né? Qual seria ali uma dica que tu dá? Eu gostaria de fazer esse programa aí de formação de mulheres, né? Seja para iniciar, ou seja, para liderança, né? Qual uma dica aí para quem quer fazer esse tipo de formação? Começa pelo básico. Acho que a gente não precisa ter nada astronômico e nenhum budget de milhões para fazer acontecer. O exemplo, né, do primeiro programa, a gente sabia que a gente acreditava, e aí eu e mais 3 desenvolvedoras fizemos. Então, acho que se isso é um movimento da empresa, começar pelo básico, ter colaboradores engajados, né? Acho que dá para fazer coisas que a gente não desprendem tanto custo. Convidar, hoje, por exemplo, a gente fez isso, né, no último programa, que é convidar pessoas de mercado, e aí ser cara de pau mesmo e falar, oi, você quer vir aqui palestrar? E dá muito certo, né? Assim, acho que muitas das palestras que a gente fez, webinars que a gente fez, foram gratuitas. Então, às vezes a gente fica ali, né, pensando, meu Deus, eu vou fazer um planejamento, vou esperar, vou ter budget, quando a minha empresa estiver tal tamanho, eu vou fazer. Mas se a gente der o primeiro passo, vamos fazer num papel, né, de pão aqui, um rascunho, e aí depois a gente vai aperfeiçoando. Só não deixa de fazer. Acho que no ano que a gente está, no momento que a gente está, no século que a gente está, não dá mais para deixar de fazer por conta disso. Assim, dá para fazer com o básico. Legal. E aí acho que o tema é muito mais setar, né? Se a pessoa quer uma área mais técnica, vai lá, foca na linguagem de programação que a empresa está trabalhando naquele momento. Se for para liderança, foca no que tu precisa, né? Roda uma pesquisa ali, entende quais são as skills que essas pessoas precisam desenvolver, né? Que essas mulheres precisam desenvolver e trabalha em cima delas. Basicamente, acho que não tem mistério, né? O negócio é começar a fazer. Exato. Legal. E fala um pouco mais, Jess, pra gente, da tua experiência como business partner, porque tu tens um papel muito importante dentro da companhia também, que é juntar essa liderança toda, né? Não só mulheres, mas homens também, para que a qualidade das coisas que estão sendo produzidas ali dentro continue performando, para que tenha pessoas, né, colaboradores engajados, e aí falando de um mix aqui, né, tanto de mulher quanto de homem. Como que é isso para ti hoje? Essa responsabilidade, como que esse trabalho agrega no dia a dia para uma empresa de tecnologia? O PP sofre, viu? Não é fácil. Mas acho que, cara, é muito gratificante, assim, porque você conseguir influenciar uma liderança, tomar uma decisão e depois você ver isso se refletindo em resultado no business acho que é o suprassumo do nosso trabalho. Mas e aí um trabalho que eu tenho feito com as lideranças que eu atendo é falar muito de densidade de talentos. Antes, né, eu acho que as empresas olhavam muito o resultado, planejamento estratégico e pouco pessoas, algumas, né, das empresas, e hoje eu vejo isso, assim, a HRBP, ela tá dentro da tomada de decisão do negócio, né, e eu falo muito de densidade de talentos, e tem até um pouco a ver com tudo que a gente falou aqui de mulheres, que é o quanto eu olho os key talents do time, né, então, o quanto eu olho a equiparação salarial do time. Isso tudo é densidade de talentos. E aí, se eu tenho um time, né, mulheres que são reconhecidas igualmente como homens, eu tenho pessoas no lugar certo, eu dou oportunidade, então a gente fala muito, tem um termo que a gente fala dentro da empresa que é escadinha, né? Então, em vez de eu buscar sempre no mercado, eu promovo as pessoas, tudo isso impacta em resultado, né? Porque o time fica mais engajado, o time tem um movimento de carreira e sabe que as coisas estão acontecendo. Então, é um pouco do trabalho que eu faço com a liderança. Não é fácil, né? Às vezes tem alguns líderes que gostam de tomar decisões mais sozinhos, são mais teimosos, mas a gente tenta trazer sempre resultado e exemplos, né? E fazer provocações que, no fim, a gente consegue impactar, assim. Então, é um pouco do trabalho que a gente tem feito com a liderança e, no fim, tudo fala de avaliação de potencial e densidade de talento. Perfeito, e trazendo muito essa igualdade ali, independente da pessoa, né? Qual é a identidade de gênero dela, mas você olhando realmente de uma maneira igual, para que todos os colaboradores ali tenham a mesma avaliação, né? A verdade é que as empresas, elas precisam olhar para números, né? Não tem como, ainda mais empresas gigantes, né? Mas não dá só para olhar para números, né? Porque se tu não tem um time engajado, um time feliz, isso vai acabar, inclusive, refletindo nos números com pouco tempo, né? Ou a longo prazo, mas vai acabar refletindo. Então, a verdade é que precisa, sim, olhar para os números, mas também precisa muito olhar para as pessoas, entender, fazer com que elas estejam
felizes, né, trabalhando ali, que elas vejam um objetivo, que elas entendam a importância delas ali dentro, né? A gente percebe o quanto isso melhora a performance de todo mundo, né? Tanto dos números da empresa, quanto, inclusive, né, do todo, né? É bem importante esse tipo de papel. Ele é um papel, assim, que eu nem sei quão novo ele é. Eu achei, assim... eu conheço ele há alguns anos, eu diria que eu conheço ele mais ou menos de 2019 pra cá. Não sei se ele já existia antes. Já existia? É um cargo antigo, mas é algo que a gente tem falado que é uma cultura antiga, né? Já existia papéis de business partners no passado, e aí, há muitos anos atrás, 20 anos atrás, mas agora, assim, o papel oficial é um pouco mais recente, mas não é novo. Assim, acho que a gente começou a conquistar espaço. Que legal! Acho que a gente começou a dar mais carimbo para a cadeira. Que legal! Gente, antes de a gente seguir aqui, todo mundo que tá nos ouvindo, vamos aproveitar a oportunidade, dar um like aqui pra gente, nos seguir aí o Humanizando Tech nas redes sociais, né, no Instagram, no LinkedIn, escutar aí o nosso podcast aqui no Spotify, certo? Então, vamos aproveitar aí junto. E, Jess, vamos entrar aqui, né, antes de a gente começar a ir pra parte final, eu quero saber qual é a tua mensagem aí pras mulheres que desejam seguir na carreira de tecnologia, certo? Assim, então... Qual é a tua mensagem aí a partir de toda a experiência que tu já tem? Eu diria que comece. Assim, não espera estar 100% qualificada, se sentir 100% pronta para tomar uma decisão, para se candidatar numa vaga. Se candidata, faz entrevista, vai sair da entrevista com os pontos que, puxa, aqui talvez eu não fui tão bem, eu vou melhorar. Mas, assim, dá o primeiro passo, se candidata, acredita no teu potencial, assim, acho que é isso que eu diria. Não espera algum programa de capacitação acontecer, abrir inscrição para você achar que você é capaz, né? Eu acho que algo também que eu diria é busque mentorias. Hoje a gente tem plataformas de mentorias gratuitas que dá, né, para a gente se candidatar, para a gente ir atrás e acho que só dar o primeiro passo e acreditar que vai dar certo. E uma coisa que eu vejo até por mim, assim, que eu acho que é muito legal falar também para as mulheres tá tudo bem se você não quiser um mentor homem, assim, tem mulheres também, como tu falou, nessa questão de empoderar, de se ajudar. Então, encontrar mulheres também no meio desse caminho, nesse meio que vai te ajudar a chegar lá. Então, procura alguém que já faz o que tu quer. Quero ver uma programadora? Procura uma programadora no LinkedIn e troca uma ideia, né? Essa mulher chama no LinkedIn, né? É isso, essa mulher com certeza vai te responder, vai tirar meia hora do dia dela, que seja, nem que seja para te mentorar depois de vocês combinarem. Mas, enfim, para te dar dicas, com certeza vai ser tipo, uma iniciativa bem boa para a carreira dessa pessoa. Legal, eu adorei a frase do que tu comentou antes, né? De um dia alguém me deu uma chance, agora eu quero dar chance para alguém. Existem muitas pessoas que estão realmente dispostas, muitas mulheres que estão dispostas a dar uma chance para alguém. Então, chamem mesmo, né? Pode ser que não seja um sim de primeira, né? Mas, com toda certeza, ele vai vir. E, Jess, pra gente encerrar aqui, o que é sucesso para ti? Sucesso, eu acho que a gente conseguir mudar a vida das pessoas. Assim, acho que por muito tempo eu refleti o que eu queria fazer nessa minha cadeira, né? Porque RH é muito amplo, tem muita coisa, muitos vieses que dá para seguir. E aí eu comecei a refletir de se eu estou em algum lugar, né? E eu quero estar em lugares de sucesso que eu possa impactar a vida das pessoas, né? Eu acho que se a gente não fizer isso, no fim do dia, para mim, né? Se eu não fizer isso, não valeu a pena. Então, acho que meu lugar de sucesso, além de ser mãe da Clara, poder mudar a vida das pessoas, principalmente mulheres em tecnologia. Que legal. Eu acho que isso realmente muda mesmo, assim, né? Quando outra pessoa tem sucesso, se tu participou daquilo, tu também sente muito... muita felicidade, assim, né? Tipo, eu realmente, né? Eu e a Tamara, a gente... Sempre que alguém dá um feedback pra gente, né? Tipo, a gente dá mentoria. Então, quando alguém consegue um emprego por causa da gente, a primeira vez, tu lembra? Quando a gente conseguiu, a gente só nem fazia mentoria. A gente só tinha um curso que a gente tem hoje à venda. E a menina respondeu no nosso Instagram dizendo que tinha conseguido a primeira oportunidade porque ela tinha passado na prova técnica por causa do curso. Eu lembro que eu tirei print, eu chorei, foi muito engraçado. E realmente é uma felicidade mesmo, assim, sabe? Tu pensa, nossa, eu mudei a vida dessa menina, né? E a gente tem contato com ela até hoje, porque é uma coisa que eu tenho certeza, assim, que eu mudei, a gente mudou, claro, tem todo o mérito dela de ter feito curso, ter estudado, né? De ter se candidatado, ter tido a coragem de se candidatar ali pra vaga.
mas a gente sente um sentimento, assim, muito... de uma felicidade realmente muito grande, né? Mas o caminho tava ali por vocês, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, quanto minimamente a gente consegue influenciar, né? Bom, a gente tem um presentinho aqui pra ti, Jazz. Vou pegar agora. Vou pegar ali. Bem-vinda à comunidade Humanizando Tech. Que chique. Agora sim, você é uma mulher humanizada. Eu vou abrir, vamos ver. Chique, ó. Eu já vou fazer propaganda na empresa. Arrasou. Obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por ter participado. Obrigada, Jess. Realmente, assim, é muito legal, né, a gente escutar alguém que tá ali participando do dia a dia dentro de uma empresa, né? Alguém que tá realmente focado em ajudar as mulheres a se sentirem mais fazendo realmente parte da empresa. Principalmente uma coisa, assim, que marcou bastante pra mim foi o quanto tu falou, assim, pra elas terem coragem, que realmente, assim, eu acho que uma coisa que talvez não tenha sido muito falada explicitamente, mas em várias respostas tuas é sobre a síndrome do impostor, certo? O quanto a gente sofre com isso. Então, a gente realmente espera que todo mundo que está nos ouvindo saiba que tem que, né, como a dica da Jazzy, realmente tentar acreditar, né? Vai ter alguém que acredita em ti, vai ter essa oportunidade dentro do mercado. Então, a gente te agradece muito por compartilhar tudo isso com a gente, né? Vocês. E é isso, pessoal. Então, repetindo aí, por favor, né, nos sigam, nos dê um like aí em todas as nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify e no YouTube. A gente não tem LinkedIn. Eu falei LinkedIn? Uhum. No Instagram. Instagram, YouTube, Spotify. E TikTok. Ah, e TikTok. Eu sabia que eram 4, amiga. Tem 2 seguidores lá. Agora Olha faz que o LinkedIn incrível. pra eles se Já Não, eu vou. falei errado mesmo. Quer repetir? Pode ser. Siga nas plataformas, no Ai, YouTube. eu queria ter falado, eu devia ter falado, se elas quiserem me procurar no LinkedIn. Ai, né? gente faz fala. de novo. A gente E aí, edita. assim, né, se quiser me procurar no LinkedIn pra falar, Jazz, por onde eu começo, super tô à disposição. Puxa no... A gente tá chegando no final, agradece a Jazz e daí dá o espaço pra ela falar e daí a gente... Eu vou dar o espaço boa. Mas repetir toda a minha parte? E a gente chegou no final. Então, estamos encerrando aqui, né? A gente realmente quer te agradecer muito, Jazz, por ter compartilhado tudo isso, sabe? Todos esses dados, né? Pode não ter ficado muito explícito, mas pra mim, assim, várias respostas tuas, a gente trouxe aí o assunto sobre a síndrome do impostor, o quanto isso pega as mulheres. E a nossa dica, né, é o que a Jéssica já falou aqui pra gente, que é se candidatem, né? Realmente, do mesmo jeito que em algum momento alguém acreditou na gente, vai alguém acreditar em vocês. Pode ser que não seja um primeiro sim, né? Mas em algum momento esse sim vem e ele realmente pode mudar a tua vida, né? Então, como mudou a de nós 3 aqui. Então, entendam, né? Deem a mão, né? Quem já tá dentro, né? Pega na mão de quem tá tentando entrar, porque isso realmente vai fazer a diferença na tua vida, né? E na vida de quem tá sendo puxado. Muito, muito obrigada, Jess, por ter trazido todo esse assunto aí à tona pra gente. E eu gostaria muito de te ouvir também, né? O que você achou, né? Se despedir aí. Obrigada, meninas, pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui falando um assunto que eu amo. E eu quero me colocar à disposição, né? As mulheres que estão ouvindo, quiserem me procurar no LinkedIn, conversar, trocar ideia. Jess, como que eu faço? Como que eu dou meu primeiro passo? Não sei por onde começar. Eu tô aqui super à disposição pra gente trocar. Só me chamar lá no LinkedIn. Tem muita Jéssica Alves, depois, né, eu passo para as meninas o link do LinkedIn e aí tô super à disposição. Obrigada, Jéssica. Então a gente está encerrando aqui, né, o nosso 3º episódio. E com isso, né, a gente quer agradecer todo mundo que está nos acompanhando, né, e pedir para que nos sigam aí nas redes sociais, no nosso Instagram, no Spotify, no YouTube e no TikTok. Fechou. Deu boa, viu? Interessante. Foi legal? Tu trouxe vários. Eu acho que foi bem